A paz do Senhor, meus irmãos. Nessa tarde eu quero ler aqui uma passagem no livro de João, no seu capítulo 21, a partir do versículo 18, que diz assim: na verdade te digo, que quando eras moço, te cingia-te a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas quando já fores velho, estenderás as tuas mãos e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. E disse isso, significando com que morte haveria ele de glorificar a Deus. E dito isso, disse-lhe: segue-me. E Pedro, voltando-se, viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava, e que nascia se recostava também sobre seu peito, e que lhe dissera: Senhor, quem é que há de te trair? Vendo Pedro a este, disse a Jesus: Senhor, e deste que será? Disse-lhe Jesus: Se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Divulgou-se, pois, entre os irmãos este dito, que aquele discípulo não haveria de morrer. Jesus, porém, não lhe disse isso, que não haveria de morrer. Mas se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Esse é o discípulo que testifica dessas coisas e as escreveu, sabendo que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, ainda outras coisas que Jesus fez e que, se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Amém? Louvado seja Deus. O capítulo de João, capítulo 21, ele vem nos falando, nos relatando que os discípulos estavam à beira-mar, eles estavam às margens do mar de Tiberíades. E Pedro simplesmente diz: Eu vou pescar. E os outros se dispuseram junto com ele, foram pescar. E não apanharam nada. De repente, eles olham para a margem, olham para a praia, voltando da pesca, e enxergam lá alguém. E chamam, que o chama. E um discípulo olha para Pedro e diz assim: É o Senhor. Mas Jesus antes diz assim: joga a rede. Manda que lancem do lado direito. E eles obedecem. E essa rede ela vem cheia de uma tal forma que precisaram pedir ajuda. Quase não conseguem retirar. E aí aquele discípulo, justamente esse discípulo a quem Jesus amava, olha para Pedro e diz: É o Senhor. E Pedro, reconhecendo que estava nu, né, como pescador, geralmente eles ficavam nus da cintura para cima, ele se lança nas águas. Jesus pergunta: O que vocês têm aí para comer? Só que quando eles chegam na praia, já tem peixe assado na brasa para comer. Quando Jesus te pergunta o que você quer, ele já tem a providência na mão dele. Quando nos diz em Mateus 7, pede o que tu queres. Pede. Jesus já sabe o que você quer. Ele sabe o que você necessita. Ele conhece a tua necessidade. Mas ele quer ouvir de você. Ele quer ouvir você dizer: Jesus, eu preciso disso. Ele quer ouvir também o teu agradecimento. Jesus, obrigada porque o Senhor me amou primeiro. Obrigada porque o Senhor pagou o preço por mim. Obrigada porque o Senhor se doou por mim, porque a morte não poderia te tomar a vida. O Senhor a entregou por mim. Louvado seja o nome do Senhor. Mas uma coisa que me chamou a atenção é que Pedro chega para Jesus e ele fica assim olhando. Jesus diz para ele: Pedro, enquanto você é novo, você se cinge, você vai para onde você quer. Mas vai chegar um tempo que outros vão cingir você, você vai estender os braços, outros vão te cingir, vai levar você para onde você não quer. E Jesus falando isso sobre a morte de Pedro. E Pedro olha para Jesus e vê aquele discípulo a quem Jesus amava, que o seguia, se compadece e diz assim: Senhor, e desse aí vai ser, o que vai ser dele? O que vai ser dele, Jesus? E Jesus diz assim: o que te importa a ti, se eu quero que ele permaneça até que eu venha? Segue-me tu.
Louvado seja o nome do Senhor. Já prestou atenção que muitas vezes nós estamos tão preocupados com o ministério do irmão que esquecemos do nosso? Já parou para pensar que muitas vezes nós estamos tão preocupados com a vida do irmão que esquecemos da nossa? Coração do irmão. Chegamos na igreja, dobramos nosso joelho, já chegamos tarde, né? Não cumprimos com o nosso dever diante do Senhor, somos negligentes. Chegamos na igreja e às vezes deixamos de orar, de prestar o nosso louvor, a nossa adoração a Ele, de levar a nossa oferta de adoração para prestar atenção na oração do irmão do lado. Ao invés de imitar a oração do irmão, faça a sua. Louvado seja o nome do Senhor. Concorde com a oração dele. Você está ouvindo? Muitas vezes nos chama a atenção a oração do irmão. Você está ouvindo a oração do irmão? Concorde com ele. Ore por ele, suplique por ele. Louvado seja o nome do Senhor. Mas não deixe de prestar a tua adoração por causa da adoração dele. Não deixe de render a Deus o teu louvor, porque você vai estar perdendo o seu tempo. Às vezes nós estamos tão preocupados com alguém que está lá no mundo ainda, viu? Estamos tão preocupados que estamos deixando de viver a palavra, estamos deixando de andar na presença. E o Senhor está dizendo, segue-me tu. Porque em Eclesiastes 3 diz, há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Louvado seja o nome do Senhor. E se Deus tem um propósito de salvação, na hora certa ele chega ali, ele resgata, ele faz, porque ele é o Deus que faz. Ele vai lá, ele transforma, ele liberta, ele restaura, ele traz. Se ele tiver que quebrar, se ele tiver que moer, meu irmão, pode esperar que ele vai fazer isso. Porque ele é o oleiro. E ele pega aquele vaso, ele quebra, ele amassa, ele molda e ele faz outro vaso conforme bem parecer aos seus olhos. Mas não podemos deixar de adorar, de nos prestar ao serviço do Senhor uma coisa. Servo não é para ser visto, admirado, não é para ser elogiado, servo é para ser visto. Por isso nós somos chamados para servir, para prestar serviço ao Senhor. Serviço na obra. Se você lava um banheiro, você está prestando serviço ao Senhor. Se você varre a igreja, você está prestando serviço ao Senhor. Se você pega uma cadeira para alguém sentar, você está prestando serviço ao Senhor. Se você entrega um folheto, se você diz para alguém Jesus te ama, você está prestando serviço ao Senhor. A partir do momento que você pega uma lixeira no banheiro da casa do Senhor, para pegar aquele lixinho e jogar fora, você está prestando um serviço ao Senhor. É obreiro. Louvado seja o nome do Senhor. É servo. E para servir, não precisa que alguém chegue lá e pegue e diga, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, não. O servo, ele tem prazer em servir ao seu Senhor. E ele não serve preocupado com posição. Ele não serve preocupado com que alguém vá reconhecer, não. Ele tem prazer em servir para agradar ao seu Senhor. Vamos fazer para o Senhor com prazer, com alegria. Jesus olha para Pedro e diz, segue-me tu. Às vezes estamos tão preocupados porque, fulano de tal recebeu um cargo na igreja, está fazendo o quê? Se fosse eu, não te preocupa com cargo, não, vai lá, pega e faz. Irmão, tinha um lixinho ali, vai lá e pega uma pá, pega uma vassoura, meu irmão. Não mostra não, vai lá, você pega e faz. Mas tem um banco fora do lugar, alguém puxou, vai lá, coloca no lugar de volta. Deus está vendo a tua disponibilidade. A palavra do Senhor nos diz assim, se fores fiel no pouco, no muito te colocarei. O problema é que muitos hoje estão preocupados com cargo, com posição, com cadeira. Cargo, posição e cadeira não te leva ao céu, não. Cargo, posição e cadeira não leva ao céu, mas pode te fazer perder a comunhão, pode te fazer perder a tua posição de adorador diante do nosso Deus. O que importa para ele é a adoração, é a fidelidade, é honrar o nome dele, é glorificar o nome dele. Ele é Deus, ele é soberano. Jesus, quando veio, ele disse que ele veio para servir. E o próprio Jesus nos disse que o servo não é maior do que o seu Senhor. Antes ele pode querer ser como o seu Senhor no serviço, mas ele jamais é superior. E Jesus ainda vem nos dando exemplos de servo. Ele vai lavar os pés dos discípulos. E nós queremos lavar os pés dos nossos irmãos? Ou queremos lavar o nome deles com a nossa língua? Tem tanta gente que está preocupada com a roupa que você veste. Está preocupada se a sua saia bate lá no cotovelo, se bate na canela ou se ela vem para o joelho.
que está esquecendo que a língua dele já passou da porta para fora. Eu costumo dizer assim, que a veste, ela pode não salvar, e ela não salva, mas o crente salvo, ele sabe se vestir. A veste não salva, realmente, mas o crente salvo, servo de Deus, fiel, salvo, ele sabe se vestir e se veste com excelência, viu? Porque Deus cuida bem do que é dele. O crente que tem convicção de salvação, ele sabe se vestir, ele sabe que ele não precisa andar como mercadoria, não, oferecida, que está largada lá, com o prazo de validade já chegando numa prateleira lá que está na promoção, não. Ele sabe que já foi comprado por um bom preço e ele sabe se portar, ele sabe se vestir. O crente salvo conhece seu lugar. O crente salvo, eu não sei por que Deus está levando para esse lado, mas o crente salvo, ele sabe o seu lugar. E onde você botar a planta do teu pé, o Senhor é contigo. Pedro estava nu e quando disse ao Senhor que está ali, Pedro se jogou na água. E tem muita gente hoje que está julgando um irmão por causa de um deslize, está julgando o irmão por causa de muitas vezes um laço que foi armado e que nem chegou a se concretizar, nem chegou a cair, mas esquece que a língua está matando, está como uma serpente com veneno ali. Vamos tomar cuidado, meu irmão, porque você pode se picar e se envenenar com o teu próprio veneno. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos vigiar na terra. Segue-me. Jesus disse a Pedro, segue-me tu. Se eu quero que ele fique até que eu venha, que importa a ti, segue-me tu. Então, ao invés de você se preocupar tanto com o ministério do teu irmão, procura servir. Ao invés de você se preocupar tanto em falar do outro, procura servir. Ao invés de você procurar crente, como eu disse antes, o servo, ele não é para ser visto, ele é para servir. E não se faz nada para poder se mostrar, para poder dizer assim, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro, eu ganhei esse, ganhei esse, ganhei esse. Aquele que você quer mostrar que ganhou, pode acabar se perdendo por causa de uma certa arrogância. Porque ninguém ganha nada. Homem nenhum ganha ninguém. Quem ganha é o Espírito Santo. A Bíblia nos diz que o Espírito Santo de Deus é quem convence o homem do juízo, do pecado e da justiça. Louvado seja o nome do Senhor. Nem eu, nem você convencemos ninguém e não convertemos a ninguém. Pregamos a palavra do Senhor, evangelizamos, entregamos folheto, dizemos Jesus te ama, falamos do amor de Deus, mas o nome que deve ser exaltado é o de Jesus, o nome que deve aparecer é o dele. Eu e você não podemos reluzir, ele é quem tem que brilhar em nós. Somos vaso de barro, por isso não somos vaso de prata, nem de ouro, nem de metal. Porque o que tem que resplandecer é o dono do vaso. Se você pega uma jarra, um vaso de flor muito bonito, você coloca as flores, o que tem que sobressair não é o vaso, mas as flores que são colocadas nele. A partir do momento que você tem o Espírito Santo da sua vida, não é você quem tem que se sobressair, é o Espírito Santo de Deus que tem que sobressair na sua vida e na minha vida. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ficar na posição de crente. Vamos ficar na posição de servos, vamos ficar na posição de salvos. Deixa as picuinhas de lado, deixa as lorotas de lado, deixa as falácias de lado. Tem muita gente preocupada e dizendo assim, fulano quer falar, não sabe do que está falando. Talvez esteja sabendo até mais do que você. Louvado seja o nome do Senhor. Porque quando nós nos aplicamos a buscar a presença do Senhor, não importa se é com anel ou sem anel, se é com canudo de formatura ou sem canudo de formatura. É maravilhoso aprender do Senhor, é maravilhoso ter conhecimento bíblico, é maravilhoso ter conhecimento teológico, mas é excelente, é soberano, é sobrenatural ter intimidade com Deus. A intimidade com Ele sobrepuja a tudo nesse mundo. A intimidade com Deus sobrepuja a todos. Que o Senhor venha a cada dia nos ensinar, nos direcionar ao caminho certo, nos direcionar a um caminho de retidão. Por isso o Senhor nos diz, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, encontrarei descanso para as vossas almas. Vamos servir? Senhor nosso Deus, nosso Pai, te agradeço, meu Deus, por mais um dia de vida que o Senhor nos concede, por mais uma tarde abençoada na tua presença, por mais um dia, meu Pai, pelo ar que respiramos, pelo sol que brilha lá fora, Espírito Santo de Deus, pela tua presença nas nossas vidas, te agradecendo por tudo, meu Pai, que o Senhor tem operado, em nome de Jesus. Amém. Fica com Deus.